Olá, bom dia, transição para tarde, um almoço gostoso que a gente vai ter aqui. Que transformações o mundo novo nos pede. Ai, gente, quanta coisa, né? Quanta mudança a nível de mente, a nível de corpo, a nível de espírito, a nível de humanidade. Não importa onde você mora, não importa a cor da sua pele, não importa a língua que você fala, não importa o país, não importa qual sua religião, qual seu dogma, qual sua prática. Todos nós estamos enfrentando os desafios nessa mudança, nessa grande mudança que o mistério está trazendo para a gente, né? E nós estamos sendo muito desafiados, principalmente emocionalmente. E não é a partir da mente que a gente vai conseguir resolver, que a gente vai conseguir fazer uma travessia de forma mais consciente. Então, por isso eu resolvi fazer esses almoços nutritivos, nutridores, para nutrir não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções, sentir o que a gente sente, trazer convidados muito especiais que têm práticas incríveis e que através dessas conversas podem nos trazer insights, dicas, não respostas, mas talvez estimular novas perguntas para que a gente possa juntos, como humanidade, coletivamente, fazer uma travessia de forma mais consciente e reconectar com aquilo que é imortal dentro da gente, reconectar com a intuição, com a sensibilidade, com a humanidade. E no dia de hoje eu quero convidar, quero não, né? Eu vou trazer aqui online um hermano de alma meu, que é o Fernando Bellato. Ele é um ser incrível. Quem conhece o trabalho dele sabe do que eu tô falando. O Fê já tá aqui, ele tá falando, então eu vou te trazer, Fê. Não sei se você consegue se trazer, mas já consegui te achar aqui. E o Fê é essa incrível e que tem um servir através do ODGI, do Despertar do Guerreiro Interno, que é algo que passa por ele, é algo que o Fê é a manifestação do que ele faz e do que ele acredita, assim. E para mim é uma honra imensa ter tido a oportunidade de viver, né, conviver com essa criatura maravilhosa nesse plano e a gente trilhar aí caminhos juntos. Então, Fê, seja muito bem-vindo, irmão, querido. Muito amor por você, muito amor pelo ser que você é, porque é indefinível, assim. Eu tenho um amor muito grande pelo Fê, assim. Foi amor à primeira vista quando a gente se conheceu no Ilumina. E eu fiz a prática dele a primeira vez, e depois ele fez a minha, e a gente se encontrava a cada Ilumina, e surgia uma vontade de se unir, de estar mais íntimo, estar mais próximo, né? E é uma conexão de alma mesmo, né? O Fê é um cara, desses caras que respira o que ele faz e acredita, e está sempre nesse caminho do autoconhecimento, nesse resgate, né, do essencial, tão essencial e tão importante nos dias de hoje, que nos ajuda a fazer essa travessia, né, de forma, não é fácil, mas de uma forma mais consciente, quem sabe seja essa palavra. Fê, muito bem-vindo, hermano. Que honra, que alegria. Fê, obrigado. Estou bem contente de estar aqui com você nesse bate-papo, nesse almoço aqui, né? Nesse
bate-papo para inspirar aí o almoço do pessoal e inspirar o meu também, né? Assim, conversar com você é sempre algo que eleva a percepção, né? Eleva a consciência. Poxa, que momento, né? Que nós estamos vivendo, né? Diferente, né? Um momento, nossa, que está assim exigindo reformas internas. Eu acredito que para todos nós, né? Para todos nós mesmo, momento de muita reflexão, é um momento realmente de reformas. Eu sinto que acho que esse é o ponto, né? Acho que todos os desafios trazem aprendizados, né? Algo que eu trago assim muito na minha visão da arte, na arte marcial, né? Então, procurando aí, né, a aprender com esse momento, né? Acredito que nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Mas já iniciando assim, digo que acho que é um momento de muitos aprendizados e agradeço muito o convite, viu, Fê? Agradeço assim por você ter me colocado nessa lista tão especial aí desses convidados que você trouxe aí para falar desse momento, né, dessa transformação. Então, para mim é uma alegria, né? Respeito muito o seu ser, respeito muito o seu trabalho, né? Todo o seu trabalho maravilhoso. Eu acredito assim que o Yoga Dance e o DGI, eles têm uma irmandade em nível de prática, assim, né? Eles têm, acredito que a espontaneidade que você usa, eu também utilizo no DGI, a música que você usa, eu também utilizo, né, no DGI. Então, são práticas muito complementares, né? E não é à toa que já fizemos algumas vezes juntos, né, essa mistura de yoga dance com o DGI. Então, poxa, é sempre uma alegria estar com você, algo assim muito complementar. E vamos lá, vamos bater um papo, né? Acredito também que tenho muito para aprender aí com você nesse momento. Queria também, né, saber da sua visão, né? Então, esse bate-papo com você também vai ser complementar, acredito, para Sim. mim. Ai, é. Nossa, é sempre tão bom. Eu falo que eu fico feliz só por saber que eu vou te ver e a gente vai conversar. Tamanha irmandade, assim, tamanho reconhecimento mesmo, como você falou, dos trabalhos, né? São muito complementares. E eu sinto que o nosso ser, assim, se conecta. Eu acho que todo mundo que está aqui escutando a gente nesse bate-papo também percebe. E a gente é mesmo assim, né? Esse ser material e energético, espiritual. Então, num campo mais profundo, a gente se conecta e ressona com aquelas pessoas que têm uma irmandade, né? Então, é uma honra para mim, Fê, ter você aqui e ter sua visão de mundo. E para mim, tudo isso está sendo, no começo, agora que o meu sono está voltando a querer se estabilizar, mas tem noites e noites, tem momentos e momentos, sabe? Tem sido um momento de muita reflexão. No começo, um momento de muito medo, de muita frustração, de muito luto, né? Porque é a transição que a gente precisa fazer para deixar morrer os eventos que não aconteceram, as expectativas que não se tornaram reais, que a gente sabe que a mente cria tanta expectativa, mas mesmo assim a gente ainda cria. E, e foi e está sendo para mim um processo, sabe, Fê, de voltar para mim e de honrar o que eu sinto, sem tentar usar a minha espiritualidade, as minhas ferramentas para dar uma explicação mais elevada, ou mais mental, ou mais racional, ou algo que eu deveria sentir diferente porque eu sou professora de yoga ou de yoga dance, ou porque eu tenho tantas ferramentas, porque eu estou no caminho do autoconhecimento há 20 anos, sabe? Um lugar assim de Uhum, cara, é humanidade. É humanidade. Sente o teu medo. Sente o susto. Olha o noticiário. Olha a realidade, sabe? E a partir disso, o que que ressona? O que que fica, né? O que que, uhum, o que que eu posso reconectar que esse barulho todo que todos nós estávamos vivendo, né? Esse movimento todo, essa desconexão, até mesmo a gente, né?
vou falar mais por mim, assim, que trabalha com autoconhecimento, eu parava pouco em casa, eu viajava demais. Então, por mais que minha prática fosse tal, hoje é diferente a qualidade que eu tenho de parar na frente da natureza e sentir o sol na minha pele. Claro, eu sei muitas pessoas estão em apartamento e não conseguem fazer isso, mas isso é uma coisa que eu sempre não, que faz tempo que eu mudei, né, do apartamento para casa que eu tenho, mas que eu não me conectava tanto, porque vivia viajando e dando cursos e isso e aquilo. Então, para mim tem sido esse caminho de refinar o meu olhar, sabe? Como eu Uhum, vou olhar para isso tudo que está acontecendo e perceber que sim, é assustador, que sim, eu tenho medo, mas o que tem nas entrelinhas, assim, de oportunidade uhum, para eu uhum, me apropriar muito mais daquilo que eu conheço e um pouco mais profundo, sabe? uhum. E num olhar mais humano. Assim tem sido os meus dias. Assim, tem dias mais fáceis, que isso é uma clareza cristalina, tem dias mais confusos. Uhum, uhum. Que legal, Fê, ouvir isso. Acho que você trouxe um ponto muito significativo de que só porque nós trabalhamos com autoconhecimento, né, essa é a vida que nós escolhemos e nos dedicamos, acredito porque nosso ser veio para isso mesmo, né? Acho que temos esse chamado, né, no coração de trabalharmos com autoconhecimento e inspirar as pessoas também nisso, né? Mas eu vejo que também não deixa de ser uma profissão também, apesar de estarmos conectados com o propósito, né? A gente vive disso também, né? Então, assim como tem o médico, assim como tem qualquer profissão, são especialistas e que não significa que nunca tenho que aprender e desenvolver, né? E tudo mais. Então, pelo menos eu me vejo assim, né? Como uma pessoa que tem muito que aprender. Eu consigo ver muitos pontos de imaturidade onde eu preciso ainda amadurecer, preciso desenvolver minha maturidade emocional, preciso lidar melhor com algumas situações. E vivo também, é o que você falou, quase 20 anos de autoconhecimento. Então, é muito bom desmistificar isso, assim, né? Porque é aprendizado o tempo inteiro, né? Aprendizado o tempo inteiro. Eu acredito que, sim, eu vejo que tenho ferramentas para isso, né? Eu procuro, inclusive o que eu tanto ensino, colocar em prática, porque para buscar essa integridade, mas não é fácil, né? Não é fácil. Eu acredito que o caminho é essa evolução, é a busca, né? Mas também eu acredito nas ferramentas, entendeu? Eu acredito nelas, né? Acredito mesmo, porque o que eu procuro ensinar é aquilo que eu procuro experienciar e colocar em prática, né? Tem vezes que eu esqueço, tem vezes que a reatividade já me toma conta, né? E é rápido, porque essas respostas instintivas, elas são muito rápidas, né? Então, se eu estou um dia, por exemplo, mais cansado, se a minha alimentação não está adequada, se tal, eu me perco também, fico mais entorpecido, né? Então é muito constante esse treinamento e eu acredito que esse momento ele tem trazido muito disso mesmo, de onde você está, né, em relação a tudo isso que você ensina mesmo? E aí, como é que é um momento de muita integridade? Onde é que você está mesmo? Agora, como é que lida com as incertezas da vida? Como é que lida com a adaptabilidade? Como é? E assim, é tão interessante porque poxa, eu, dou graças a Deus, assim, né? Tem um bom tempo que eu tenho trabalhado com empresas também. Há muito tempo atrás, coisa de mais de 10 anos atrás, assim, eu tinha um preconceito com isso também, né? Com o mundo empresarial, com o mundo corporativo. E eu tenho, assim, falado, eu estou impressionado com a qualidade dos líderes que eu tenho conhecido, empresariais, que nesse momento têm colocado em prática, né, muitas boas ações nas empresas, né? Empresas, por exemplo, escolhendo não mandar ninguém embora, né? Realmente, que eu vejo que é espiritualidade prática, né? Sim, E sim. aí eu falo, pô, quem sou eu? Só porque eu trabalho há muito tempo com autoconhecimento, né? Achar que sou mais que alguém, ou menos que alguém. Poxa, então eu vejo assim, nesse momento a gente vê onde cada um está e eu vejo que não tem nada melhor que nada, né? E que são assim caminhos escolhidos de vida
porque nosso coração ressoa com isso, né? Eu nasci realmente para ressignificar, assim, eu sinto esse caminho das artes marciais, ajudar as pessoas a se centrarem, mas não é mais importante também que o médico que está ali cuidando das pessoas, né? Que, enfim, todas as, né? Que o gari que está colhendo o lixo da cidade, que está ajudando a cidade a se manter limpa, é o zelador do prédio que não para de trabalhar e tem que, né? As pessoas que vêm limpar o prédio para ajudar também a manter a saúde. Então, todos temos essa importância e todos temos nossas dificuldades, né? E aprendizados. Então, assim, eu estou achando muito bonito, assim, né, começar esse papo falando dessa humanidade, né, desse lado humano mesmo, né, que todos nós temos e que bom poder se revelar, sabe? Que bom poder conversar abertamente, né, sobre as dificuldades desse momento, né? Se é algo que eu sinto, assim, que esse momento tá trazendo, não só para mim, como para o mundo, é a energia feminina, sabe? Reconexão com a energia do feminino. Primeiramente, porque desde quando esse momento começou, eu comecei a refletir para mim, poxa, o que eu sinto que esse momento está no mais sutil, né? O que ele está pedindo, né? Que a Mãe Terra aí tá pedindo para a gente, né? A gente até brinca um com o outro, que eu te chamo de irmã, você me chama de irmã, a gente tem essa conexão com o peru, né? E Pachamama, né? Falando de Pachamama, né? Essa Madre Terra, o que ela tá assim falando pra gente, né? Então foi logo no início, eu me conectei com isso, né? Eu falei, poxa, o que está acontecendo, né? No mais profundo, o que está acontecendo? E eu senti que a Terra mesmo, a vida, né? Eu venho muito com essa linguagem que eu acredito que a vida é a nossa grande mestra, é a nossa grande professora, e que a nossa matéria de escola máxima aqui nessa vida, nessa encarnação, né, como quiser acreditar nisso, é se alinhar com a vida, né, é parar de brigar com a vida, né, é compreender de uma certa forma que tudo está sempre certo, por mais desafiante que seja e por mais de que quebre nossas expectativas muitas vezes, né? Então, assim, eu trago no o DGI para mim existe para isso, para a gente poder se alinhar com a vida. Eu acredito que os ensinamentos que você traz do Yoga Dance traz muito isso também, o fluxo, a soltura, como é que a gente se adapta, como é que a gente flui, né? Como é que a gente para de brigar, né? Para de brigar com o fluxo. Então, eu acho que, assim, chegou a hora de a gente realmente colocar em prática isso, né? Então, logo no início, eu falei, opa, me deu medo, né? Me deu medo porque, pô, tem uma escola, né? Tem uma escola com custos, né? Custos materiais altos, né? Assim, enfim, impostos, pessoas contratadas, né? O custo de aluguel, né? E, poxa, e agora? Como é que vai ser isso, né? Os alunos não vão ter a escola, como é que vai ser financeiramente, né? Então, poxa, querendo ou não, eu sou um empreendedor também, né? Então, poxa, como é que eu lido com isso agora na matéria mesmo, né? Então vem o receio, mas calma. Lembrar que eu sempre ensino, né? Então é um pouco do que eu estava falando. Como é que colocar em prática o que está ensinando, né? Eu sempre ensino que a vida é nossa melhor amiga. E aí? Agora é hora de acreditar. Acreditar nisso daí, né? Se a vida é minha melhor amiga, então calma. Então tudo que está acontecendo tem um propósito maior, não só para mim. Posso ver isso só egoísta, ver o que está acontecendo comigo e sim como, né, o todo. Então calma, né? Eu acredito que tem algo para aprender com isso. E aí comecei, né? Pouco a pouco. Primeiro grande plim, assim, que veio foi o online mesmo, né? Eu falei, poxa, eu vou conversar com os alunos da escola, quem sabe eles topam fazer os encontros online nesse momento. E aconteceu, e está acontecendo, e está sendo incrível. Nós estamos, assim, aprofundando estudos que a gente nunca teve oportunidades de fazer antes, estudar coisas da filosofia do DGI que eu queria estudar há muito tempo e não estava tendo oportunidade de estudar. Comecei a tentar, né? Falei, vou tentar fazer as aulas online para o público também. Então começamos a nos encontrar, fazer os aulões incríveis, né? Aulas na semana. Hoje já estamos com um grupo também aí no Telegram. Só desse momento que aconteceu e que passou assim dos números que a gente conseguia no WhatsApp, né? Por causa dos limites do grupo. Enfim, tanta coisa linda acontecendo também e que foi uma coragem também de se abrir para novas possibilidades
né? Eu acredito que isso que nós estamos fazendo aqui, que as pessoas estão ouvindo, a internet, né? A tecnologia, ela é maravilhosa, porque a gente consegue receber a energia do que está sendo transmitido, a gente consegue, por exemplo, estou aqui conectado com você, é uma egrégora, é uma energia que cria, que eu sinto que é diferente de outra live com outra pessoa que eu faço, que faz, não em ser melhor ou pior, mas são egrégoras diferentes e que de Sim, fato acontecem mesmo. Então, assim, no campo do sutil, no campo da energia, não tem diferença, sabe? Não tem separação, né? Não tem separação. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um recolhimento, esse lockdown que falam, né? Esse recolhimento, estamos assim, digamos, em casa, presos, né? Entre aspas, dentro de casa, a gente nunca teve uma possibilidade de se conectar com tanta gente, eu sinto assim, sabe? é. Estamos podendo também fazer práticas grandes, né? Com muitas pessoas, e que para levar isso para um espaço físico ia ser muito difícil. Então temos possibilidades incríveis no nível do sutil. Isso que eu falo do feminino, sabe? Eu sinto que o feminino ele tá chamando a gente, né? Porque eu acho que como humanidade sempre desesperados que representa para mim esse masculino distorcido, uma coisa assim de fazer pelo dinheiro ou fazer pelo poder ou fazer por fazer. Então isso daí Produzir. para mim produzir, 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 produzir. Então isso daí tem tá para mim tá eu estou nessas reflexões, sabe? Eu estou nessas reflexões. Assim. O que é que de fato, o que é que de fato importa? O que é que de fato faz sentido, né? Estou assim buscando essas respostas, né? Estou nessas reflexões de como eu posso ser mais sincero comigo, como eu posso ser mais sincero com a minha família, mais sincero nesse sentido do coração, sabe? Então é uma busca, né? Tenho trabalhado bastante, procurando também equilibrar isso. Estou num baita aprendizado também, porque eu achei que esse momento de lockdown ia dar mais calma, né? Eu, particularmente, trabalhando bastante, sabe? Estou trabalhando mesmo e tudo bem, sinto que a DGI está podendo colaborar com o mundo nesse momento, mas muitas reflexões também. Como é que eu faço, assim, de fato, para ter uma equipe concisa, que a gente pode trabalhar junto, que a gente pode, né, se ajudar, enfim, muitas reflexões, muitos aprendizados com esse momento, mas, obviamente, tem um momento muito difícil, né, porque muita gente morrendo, poxa, muita coisa triste também acontecendo, sabe? Pessoas assim morrendo que não dá para ver, né? Não dá para visitar. Essas coisas me tocam o coração profundamente. Falo, nossa, que difícil esse ensinamento, né? Que difícil esse ensinamento. Mas, ao mesmo tempo, momentos de muitas oportunidades, de muita riqueza, de a gente aprender, eu sinto mais sobre o espírito mesmo, sobre o espiritual. E até, quem sabe, em compreender que a distância ela não existe, né? Uhum. Dependendo da religião, da filosofia, do que a pessoa acredita, até acreditar que nem a morte existe, sabe? De repente. Isso é só uma ilusão também, né? Essa conexão, ela existe, né? Sempre existe, sempre existiu, sempre existirá, né? Eu venho de uma crença de que eu não acredito em que acaba, né? Eu acho que a alma é eterna, que nosso aprendizado ele é eterno. Então, sei lá, são momentos assim de tanta ampliação da percepção para um nível mais espiritual também e das virtudes e das qualidades, né? Então, um pouco disso assim que tem sido esse meu momento de reflexão, sabe, Fê? Não sei como é que você vê tudo isso, queria te ouvir também. Nossa, Fê, super, super, assim, a gente tem muita conexão energética, né? Então a gente comunga das mesmas coisas, assim, e eu, igualmente, assim, no início, eu fiquei sentindo um pouco de, poxa, eu quero ficar mais quieta, por que que tem que ter tanto movimento, yoga dance, e trazer tudo isso para o online? Eu tive que fazer muita pesquisa, porque yoga dance, a música é muito importante, né? Até você me ajudou bastante lá, a gente fez testes juntos, e Uhum. microfone, isso e aquilo. E então, desde que tudo isso começou, eu fiquei pensando como eu posso servir. Aí tá, como eu posso servir? Aí eu percebi que, poxa, o meu servir estava vindo de um lugar de, cara, eu preciso disso, mais do que as pessoas nesse momento, sabe? E aí eu comecei a ficar mais quieta, me aprofundar mais nas minhas práticas, lidar e rastrear as tensões do meu corpo e até eu encontrar esse lugar de verdade, sabe? E parar de lutar
contra o que eu achava que aquele momento devia ser para mim. Uhum. Devia ser um momento de quietude. Por que que eu estou trabalhando tanto agora, né? Mas é exatamente esse lugar que você falou. Então, que legal que eu tenho essa ferramenta, né? Que ela veio através de mim e que ela pode servir nesse momento e ser contribuição. Ao mesmo tempo que eu estou contribuindo, eu sempre sou alimentada e contribuída, porque é uma troca, né? Uhum. O tempo inteiro. Muito. Uhum. Eu falo que a gente vem ensinar ou compartilhar o que a gente mais veio aprender, o que a gente mais precisa ouvir. Então, cada vez que eu estou compartilhando nas aulas, em palestras, em alguma coisa, é sempre reforçando algo que eu acredito, algo que eu mais vim Uhum. aprender, sabe? Então, esse lugar de humildação, esse lugar de retorno à humanidade mesmo, e isso é pura energia feminina, né? Eu Uhum. super. Essa coisa de vir para dentro, mas Uhum. sem deixar de estar fora também. Eu Uhum. venho para dentro, mas não é uma alienação. Eu Uhum. incluo toda essa confusão, toda essa dor que também faz parte desse momento, que também faz Uhum. parte da travessia, essas mortes, essas pessoas que não estão conseguindo se despedir, né, dos seus parentes queridos, esses números que não param de aumentar, o medo que isso tudo leva a gente como humanidade. E essa reflexão de, olha como tudo isso é acolhedor e feminino, né? Dentro do que você estava falando. A saúde não é um patrimônio individual, ela é coletiva. E isso nunca Uhum. ficou, a gente sempre soube, mas nunca ficou tão evidente, né? Porque eu não Uhum. posso só cuidar da minha saúde e colocar a minha máscara. Eu tenho que me preocupar se o meu vizinho também está fazendo isso, Uhum. né? Então, a gente é jogado como arrastado, como você mesmo falou antes, para um lugar de dualidade muito grande, de contraste muito grande, acredito eu, para enfim voltar para o centro, né? E entender que essa dualidade faz parte da unidade. Uhum. E o nosso maior desafio, pelo menos o meu, está sendo desse lugar, sabe? O que que você fala? Caminhe as suas Uhum. palavras, sabe? Uhum. Entrar para esse lugar do acolhimento também, sabe? Uhum. E esse lugar de, meu, aceita e digere as suas emoções. Sente, sabe? Sem ficar nesse lugar de, nossa, refinar o meu olhar primeiro, sabe? Para Uhum. depois conseguir Uhum. viver essa travessia sem ficar julgando o tempo inteiro. Sem também ficar Uhum. achando que eu tenho que ser a salvadora da pátria e resolver o Uhum. problema da humanidade hoje, sabe? Que é um lugar de ego, né? Um lugar de. E Não, Fê, pensa comigo. ah, mas como é que você vê assim que o Yoga Dance ele ajuda a gente a lidar com esse momento assim no sentido que ele ajuda a gente a desenvolver que tem a ver com essas qualidades que a gente precisa, que você sente que a gente precisa desenvolver para atravessar melhor esse momento? Você sabe, Fê, eu fiz umas práticas, 2 semanas de práticas gratuitas pelo Zoom, de Yoga Dance. E, e o que eu senti, o que eu sinto no meu corpo quando eu estou dançando, é esse lugar de eu poder me permitir sentir o que eu sinto e deixar o meu corpo me dizer, cara, eu estou digerindo isso desse jeito, sabe? Uhum. Eu Uhum. tenho isso para te falar. Então, quando eu estou Uhum. nesse espaço de yoga dance, é esse espaço de escuta completa e rendição à inteligência do meu corpo. Como que ele está digerindo isso? O que ele tem para me dizer? O que essa alma que existe dentro desse invólucro, né, esse ser, esse espírito, tem para me dizer nesse momento? Quais insights estão vindo? Como que eu posso oferecer para esse corpo e para mim mesma um momento, talvez de choro, de gritos, de algo que me ajude a dissolver essas tensões, para que eu, quando meu corpo então parar de dançar, eu retorne para a vida, para as rotinas, para as coisas que eu preciso fazer, com uma visão mais ampla, sabe? Uhum. Olhando a dança da vida
como uma dança mesmo. Como um Uhum. lugar onde sim, vão ter dias mais difíceis, vão ter dias que eu vou mais, vão ter dias que eu vou esquecer, e que bom que eu tenho essa ferramenta, porque enquanto eu tô nela, né, eu lembro. O que eu procuro é sempre manter esse estado na vida, para que a Uhum. vida então se torne a grande, Uhum. né? Uhum. Uhum. E enquanto eu tô dançando é o laboratório, mas o bicho Uhum. pega mesmo é a hora que a gente vai para o fazer, vai para a mente, vai para o realizar, vai para o como enxergar isso, como Uhum. permitir que o corpo realmente tenha voz, né? E eu sinto que Uhum. esse momento é um momento que a gente precisa liberar atenção, precisa dar voz e precisa ser quem a gente veio ser em essência, né? Uhum. Porque os traumas acumulados por um momento como esse, eles não são traumas só meus, eles são traumas coletivos, né? Porque todos nós estamos sentindo isso. Então, eu tenho Uhum. certeza que você sentiu isso também. Parece que as práticas que a gente está oferecendo nesse momento, elas são muito mais profundas. Eu tenho Uhum. sentido, assim, absurdamente mais profundo até Uhum. do que os cursos presenciais, sabe? Nossa, muito legal que você está trazendo. Eu É, sinto igual também. sim, porque é um momento que todo mundo está num lugar muito empático. A gente está, tipo, meu, a gente está no mesmo barco. Pode ser que para Aham. você o que pegue seja a questão do estúdio, para mim, seja uma outra questão, para outra pessoa que está lá na comunidade vulnerável, é a saúde, é a comida, é a máscara, sabe? É o não Uhum. poder ficar em casa. Mas tudo Uhum. isso é porque o sistema humano que a gente criou, baseado nesse masculino distorcido, que você falou antes, do produzir, 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 produziu um sistema desigual que Uhum. colapsou, porque já estava na hora, né? Uhum. Nossa, Então, essa essas questão da, práticas são uhum. Essa a questão da construir algo desigualdade, novo. né? Essa questão da desigualdade é tão forte, né? Assim, uma coisa, uma desigualdade, realmente isso precisaria dar realmente uma melhorada, né? Olha só, temos aqui um grande, oh, meu amigo, Maurício Alonso, esse é um lutador de vale tudo, amigo Uau! meu, os guerreiros aí, né? Chegando aí junto, né? Eu fico muito feliz, né, de poder representar aí também, de uma certa forma, a arte marcial nesse caminho do autoconhecimento. Né? Trazendo assim, Fê, um pouquinho do que você estava trazendo, do corpo, assim, também, né? Como que o corpo, não sei, queria até também te ouvir um pouco disso, né? Porque, para mim, o corpo, ele é um laboratório, né? Digamos assim. É um laboratório de percepções, né? De percepções, aonde passa medo, aonde passa alegria, aonde passa assim tantas coisas e passa pelo corpo, não tem jeito, né? Então, isso foi coisas que eu sempre aprendi desde cedo, sem ter tanta clareza, né, disso, né? Mas coisas que eu aprendi desde cedo, por exemplo, quando eu era competidor lá atrás, né, na arte marcial. Eu ia entrar numa luta e aquilo ali me dava, por exemplo, uma ansiedade, me dava, e aquela ansiedade estava aqui, né? Tava aqui, dava um. E aí, naquele momento, né, eu procurava, poxa, eu vou escutar uma música, eu competia assim, é verdade, eu escutava uma música, respirava um pouco, tudo para acalmar e eu poder entrar melhor enfim, na situação ali da competição, né? E é um pouco desse paralelo que eu faço também com o mundo real, que assim é uma coisa que eu procuro trazer, né? Que o mundo real ele é desafiante, sabe? Não adianta a gente acreditar numa paz ou num mundo ideal que sem dificuldade. Eu acredito que tem um paradigma aí muito forte também que a gente precisa aprender a quebrar, que é uma coisa assim, né? Ah, vou para o caminho do autoconhecimento, vou, sei lá, vou rezar, vou meditar, vou fazer minhas coisas e é como se vou viver num mundo sem desafios, né? Sim. Ou um pouco do que você trouxe. A Fernanda Cunha, a Fernando Belato, não sei, eles vivem disso, vivem de yoga, vivem de meditação. Nossa, a vida deles deve ser só sem desafios, né? Digamos assim. Ele sabe E, lidar com isso tudo. sabe lidar com isso tudo, tal. Então, né, eu acredito que assim a maturidade do ser humano, a maturidade do ser humano
a gente parar de reclamar, parar de querer colocar a culpa no outro, trazer autorresponsabilidade, ver qual é o meu aprendizado, qual é a minha percepção, né? Qual é realmente a minha parte nisso tudo do que está acontecendo, né? E realmente se colocar para esse desenvolvimento, né? Eu acredito que, por exemplo, no nível da arte marcial, uma postura de base, por exemplo, né? Poxa, eu trabalho uma base ali, poxa, essa postura de base, ela está me trabalhando enraizamento, está me trabalhando, né? Tá me trabalhando essa conexão com as raízes mesmo, que as raízes significa, né? A minha ancestralidade, de onde eu vim, quais são meus princípios. Eu não posso esquecer disso, sabe? Porque num momento desafiante, poxa, quem sou eu, sabe? De onde eu vim? O que eu acredito mesmo? Quais são, sabe? Né? Quais são minhas raízes, né? Minhas raízes, elas me seguram muitas vezes, né? Poxa, o movimento de equilíbrio, ele me traz ali o centro. O movimento de equilíbrio, ele me traz centramento, né? O movimento de soltura me traz fluidez, né? Então, nisso, eu acredito que essas práticas que a gente pode assim trazer, tanto para a gente quanto para o outro, pode ajudar a gente a lidar com questões muito, não é nem questões, mas com virtudes, digamos assim, muito importantes que ajudam a gente nesse momento, né? Eu acredito que assim, nesse momento, tem algumas virtudes me ajudando bastante, né? Uma delas é não julgamento, né? Não julgar mesmo. Eu aprendi assim a observar tudo com equanimidade mental, sabe? Assim, puxa, eu não vou julgar o que é certo e errado, o que é bonito, o que é feio, o que é divino, o que não é divino, porque quem sou eu, né? Para mim, eu acredito que tudo é divino, tudo tem um porquê. Então, se estamos passando por isso, né? Então, poxa, neutralidade, né? Isso para mim representa neutro, né? Neutralidade. Isso está me ajudando bastante, né? E eu comecei a trazer essas coisas do corpo porque eu estou falando com uma pessoa que trabalha também do corpo, né? Então, por isso que eu estou trazendo. Então, assim, para mim, posturas de neutralidade me ajudam muito, sabia? Então, por exemplo, uma postura da montanha ali, assim, do yoga mesmo, Tadasana, trazer, ficar naquela postura e sentir a base, sentir o centro, sentir, sabe, puxa, né, tal. Aí adaptabilidade, né? Preciso se esse momento, se não tiver É. adaptabilidade, você quebra, né? Tem Então uma... assim, fluidez, né? A dança mesmo, né? A dança. Então assim, nossa, é um pouco disso que eu estou vivenciando na prática, né? Com o DGI, que até te fiz essa pergunta, porque eu acho que o Yoga Dance ele também é uma ferramenta tão completa para isso, né? De como que chegou a hora só um segundinho aqui, Fê. Ah, sim, é vida real, né? Então, peraí, o almoço chegou Claro, aqui, a gente precisa dar um. Eu vou. delícia! Eu não sei, precisa encontrar. Ela não está ali no quarto? É. Tá, eu tô aqui, só vida real aqui, né? Estamos aqui resolvendo o almoço que está chegando. Então, né, Fê, como que é essa questão mesmo do corpo, né? Então, eu tenho usado muito o corpo para me ajudar nesse momento, até porque, poxa, eu sempre fui acostumado a trabalhar o corpo, então eu treino e tal. Nesse momento, onde estou mais em casa, então, se vacilar, eu esqueço o corpo. Então, Uhum. trabalhar com o corpo é algo que me reconecta, me traz presença, sabe? Então, assim, de uma forma bem até prática e simples, né? Falando um pouquinho do meu dia a dia nesse momento também, eu tenho procurado sempre meditar e trabalhar um pouquinho do corpo, sabe? E trabalhar um pouquinho do corpo, mas de fato querendo trazer percepções nessas posturas e nos movimentos do que eu preciso para cima da minha vida. Então, eu estou fazendo práticas a ver com esse momento também. E sinto muito que você trouxe, que elas estão muito profundas, sabe? Estão muito profundas. Profundidades que eu não alcançava, quem sabe também no pessoal. É incrível essas descobertas, sabe? Sim, porque esse momento de trauma, né, e de tensão no coletivo, é muito importante isso que você trouxe, Fê, do corpo, porque o corpo fica tensionado, né? É inevitável você não ligar a televisão, ver o noticiário, ver os números aumentando de mortes e você não, né?
o seu corpo não responder. E aí, o que que acontece? Você cria uma camada de tensão, e a tensão também é uma forma de conversa de controle. Porque, querendo ou não, a tensão mantém a gente no controle. E algumas pessoas, às vezes, me perguntam, poxa, Fê, mas eu tô com dificuldade de praticar, eu quero, mas eu sei que é importante, mas nesse momento tá difícil, difícil para eu ir pro tapete. E sim, eu também sinto isso alguns dias, sabe? Muitos dias eu sinto. Porque o nosso corpo não é mais o mesmo, ele tá com muita tensão acumulada, e aí essa tensão mantém a gente no controle, o controle é segurança, entre aspas, né? E quando você dança, ou solta, faz o DGI, faz qualquer coisa com o seu corpo, você está fazendo o quê? Liberando tensão. E liberar tensão significa também o quê? Sair do controle. E sair do controle numa situação dessa é assustador. Sempre é pra gente, né? Mas nessa situação é mais ainda. Então, o que eu tenho feito muito, Fê, assim, é tentar achar esse equilíbrio, sabe? Entre, ok, eu vou praticar, mas eu vou romper essa resistência do corpo, do controle da resistência, da tensão, mas por outro lado eu também vou ter a compaixão suficiente para saber que o meu corpo não vai me entregar uma prática que ele me entregava há 2 meses atrás. Tá diferente tudo, sabe? Eu não estou dormindo mais tão bem quanto eu dormia antes. Minha alimentação, muitas coisas estão mudando, assim, sabe? A minha alimentação tá legal, mas o sono ainda tá meio atrapalhado, sabe? Então, Perfeito. enfim. E é isso que eu queria também escutar um pouco, né? Eu vi que as pessoas estão perguntando super, falando que elas fazem artes marciais, enfim. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, né, sobre o DGI, assim, quando eu tô praticando o DGI, é muito, muito parecido com o que eu sinto quando eu tô praticando yoga, assim. Por isso que eu acho tão linda essa sua sacada, né? Porque arte marcial, e você mesmo fala isso, vai falar muito melhor do que eu, né? Que às vezes as pessoas encaram como uma coisa de luta, eu contra o outro, eu vencedor. Sim, E você sim. trazer essa coisa tão linda da arte marcial, né? Da equanimidade entre a arte feminino, né? O marcial masculino e trazer isso de quando eu vou fazer a postura da vitória, não sou eu fazendo a postura da vitória, é a postura da vitória em mim, e o meu corpo se rendendo, a minha mente se rendendo, sabe? É incrível, assim, incrível. Queria te escutar falar um pouco disso. O que é até legal, né? Assim, falar um pouquinho do DGI, porque eu acredito que nem todos conheçam, né? Mas para mim, hoje em dia, a arte marcial ela é muito relacionada à filosofia da arte marcial, né? Então, chegou um momento da minha vida onde a competição mesmo marcial, eu gostei muito, foi quase 10 anos competidor, né? E eu consigo entender o prazer disso, de você se testar, querer melhorar, evoluir e tal. Mas depois de um tempo, eu comecei a me encantar por os estudos mais profundos do nosso interior, né? E aí eu comecei a estudar arte marcial no nível mais filosófico e profundo e encontrar muitos textos de artistas marciais mais antigos, dos mestres orientais, falando da arte marcial de um lugar até além do corpo, como o corpo sendo uma ferramenta para a gente aprender algumas coisas, mas que o mais importante, no final das contas, é sustentar a paz, sustentar a harmonia, né? Você procurar chegar em um equilíbrio entre saúde, né, com a vida, você procurar se harmonizar, né? Que é até o que Morihei Ueshiba do Aikido traz, né? O caminho da harmonia, né? Então, eu falei, poxa, como é que eu posso trazer isso para as pessoas, trazendo o espírito da arte marcial, né, de uma forma sem essa luta, né? Porque me veio um insight, eu falei, poxa, eu acredito que todos temos um guerreiro ou uma guerreira interior aí, tem uma parte dentro da gente vivendo esses desafios e que precisa ser, essa parte precisa ser treinada, esse ser, a essência, a nossa essência, precisa ser treinada para a gente aprender a lidar melhor com os desafios da vida. E aí eu comecei a fazer um estudo de posturas no corpo, o que, que as posturas trazem. Que, incrivelmente, pouco depois, veio a palestra da Amy Cuddy no TED, que é uma psicóloga social de Harvard, falando sobre power poses, e foi muito sincrônico, que era no momento onde eu comecei a sentir o poder das posturas pela minha intuição. E aí eu falei, nossa, que legal que a ciência está começando a estudar o poder das posturas e como as posturas elas podem influenciar no nosso estado, inclusive hormonal.
Então, a MCUD, ela traz que algumas posturas, dentre várias coisas que acontecem, é aumentar o nosso testosterona, diminuir o cortisol. Então, só de você ficar 2 minutos em uma postura, então a postura corporal, ela tem o poder de influenciar tudo na gente, assim, sabe? Tanto que, no contrário, é muito comum, né? Quando a pessoa está triste, é fácil você ver a pessoa já recolhida. Quando ela está feliz, o corpo está o tempo inteiro conectado com o nosso interior, né? Com o nosso sistema nervoso e tal. Então, a partir do momento que eu expresso no meu corpo alguma coisa, o meu interior compreende isso também e recebe essa informação, né? Então, o DGI, ele é uma prática para todos. Eu sinto que ele é uma prática para todos, até porque eu procuro não passar do limite onde começa a ficar uma prática forte fisicamente, isso no ODGI. Se algumas pessoas já me perguntaram, poxa, Fernando, eu queria que o DGI fosse mais forte, fosse mais para o físico mesmo de treinar. Eu falo, puxa, é porque pelos meus estudos, né? Quando o corpo ele vai realmente para a performance, ele começa a ir para a performance, fica muito difícil da gente manter aquela sensibilidade das percepções do mais sutil que está acontecendo, né? A gente vai começa a ir para a mente, a gente começa a ir porque é o fogo muito alto, né? Então, tem práticas que eu faço que é para isso. Por exemplo, eu dou aula de jiu-jitsu. Então, jiu-jitsu, vamos cansar ali, vamos aí. Agora, o DGI mesmo, eu preciso manter um lugar onde existe um equilíbrio muito forte entre o silêncio e a prática corporal, que você possa praticar, mas mesmo assim não perder a conexão com o seu interior, né? Então, o que eu estou querendo com o DGI não é performance física, né? Apesar de que eu acho que vai ajudar em várias qualidades, né? Mas não é a performance física, é você começar a desenvolver a sua percepção, né? As suas qualidades interiores, a sua percepção para algumas qualidades. Então, sei lá, usando um exemplo aqui, vou dar exemplo aqui, né? Práticos do que a gente está falando aqui, né? Até porque tem pessoas que às vezes não conhecem, né? Mas, sei lá, se a gente for fazer uma postura, né, de base, né? Então eu utilizo, por exemplo, Karatê. Pego lá, Kibadashi, postura de base do Karatê, onde eu vou ativar meu abdômen, alinhar aqui. Esse alinhamento, essa expansão, né, do cardíaco, a gente já está falando de power poses aqui, né? Porque são posturas que te expandem, mas que te relaxam ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não estou aqui tenso, eu estou aqui encaixado, porém, minha coluna alinhada, minha cabeça no prolongamento da coluna, punhos cerrados, nesse caso, trazendo empoderamento, força. E eu fecho meus olhos e começo a sentir a postura. Então, o meu corpo ele está enviando uma mensagem para o meu interior de empoderamento, de base, porque é a base que me segura no meio da batalha ali, né? Isso aqui representa maturidade emocional, fica firme aí, né? Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco, na prática, nós vamos suavizar, nós vamos fazer movimentos mais fluidos, porque eu preciso ser adaptável também, né? Eu trago muito que o equilíbrio, ele representa a paz, representa o centro, e o desequilíbrio, ele representa o desafio. Então, através do equilíbrio, eu, né, lido com o meu desafio, e o desafio, ele fortalece o meu equilíbrio. Da mesma forma que o desafio, né, o desequilíbrio fortalece meu equilíbrio, da mesma forma que o desafio fortalece a minha presença, a minha maturidade emocional. Então, treine isso no corpo, em vários níveis. Se a pessoa não consegue subir até aqui, ela vai tirar o calcanhar, vai indo. Aqui tá fácil, fecha os olhos então, e vai se desafiando, né? Vai aprendendo a lidar. E posturas, movimentos socos, né? Chute, representando o yang, né? Representando também, mas tudo focado nas qualidades, né? Porque a gente não está fazendo nenhum movimento à toa. O que vem por trás do movimento? O que eu quero desenvolver com o soco? Né? Eu estou querendo desenvolver o yang, estou querendo desenvolver a energia de ação, da realização, porque muitas vezes a gente fica sem essa força de realizar, mas logo, logo vamos centrar de novo e você subiu esse yang, né? Então, o tempo inteiro, né? Como é que eu posso desenvolver essas qualidades, né? De uma certa forma, né? Pelo corpo, porque o corpo ajuda a gente a sentir isso, né? Isso que eu acho também que o Yoga Dance traz muito também, né? Traz muito também. Então, eu acho, Fê, que essas ferramentas elas são imprescindíveis no momento. Inclusive, está vindo uma ideia aqui
da gente tentar fazer algo desafiante, hein? Que é passar uma aula de ODGI e Yoga Dance juntos online, hein? Bora, 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 bora. Tô aberta, universo. Vamos Bora, Fê. pensar nisso aí? Vamos Vamos, pensar nisso? vamos, vamos. Fê, é incrível isso que você falou, né? De como o corpo, né? O corpo realmente é muito inteligente. Isso que você estava falando, né? Saber lidar quando você vai fazer os movimentos. Porque se você aprende isso nos neurotransmissores ali dentro do seu corpo, saber lidar, e você faz essa postura, às vezes você só precisa de uma postura para o seu corpo lembrar e você ir para Exatamente. e ter uma outra postura diante da vida, sabe? Então, Exatamente. eu acho que, resumindo assim tudo que a gente está falando para quem está ali escutando, né? Algumas dicas que eu daria assim sobre yoga dance, sobre isso que a gente está vivendo agora que tem me ajudado, é realmente escutar o corpo, ver o que você precisa, mas nesse momento que a gente está em crise mundial, eu não sei o que que você acha, Fê, mas eu sinto muito que a gente está desconectado com a terra, né? A energia do feminino está gritando. E a terra é base. A terra é onde a gente pisa no chão, então simboliza também nossas pernas, nossos pés, né? Imagina, todas as nossas bases estão sendo abaladas, né? Nosso dinheiro, nosso sustento, nosso trabalho, nossa comida, nossa saúde, estar com as pessoas que a gente ama. Então, nesse momento que tem me ajudado muito, esse trabalho imprescindível das pernas, dos pés, de me centrar e me conectar com a terra, sabe? Eu Uhum, não sei se você tem uhum. alguma dica específica que você queria falar também. Sim, eu acredito que, por exemplo, essa postura primeira de base que eu mostrei do Kibadashi, isso representa o nosso aterramento, né? No corpo, o que você falou é muito legal, né? Porque a gente tem o corpo à nossa disposição o tempo inteiro e se a gente não percebe isso, a gente esquece, passa batido, né? E o corpo, ele relembra algumas qualidades para a gente, algumas qualidades muito rápido. Basta você entrar numa postura, o corpo ele já relembra. É claro que no início, como às vezes ainda não tem repertório do que aquela postura está representando, a pessoa ainda não consegue entender muito. Mas eu já deixo aqui uma dica de repertórios, né? Então, por exemplo, a postura de base, os pés, nesse estudo mais interior, assim, relacionado ao corpo, os pés, a sola dos pés representam nossas raízes, né? E o que são nossas raízes? É a nossa ancestralidade, né? Nossa ancestralidade não só em relação à família, que também é, mas em relação ao nosso passado, né? O que significa nessa arte marcial interior você ter uma base saudável? É você estar resolvido com o seu passado. Por quê? Da mesma forma que na arte marcial externa, quando a gente luta, eu preciso ter uma base, senão eu caio. Se eu não estou resolvido com o meu passado, eu caio também. Por que que eu caio? Porque quando acontecer uma situação aqui agora, né, eu vou reagir pelo meu passado, né? Então, eu fico limitado. Só por isso que eu caio, porque eu fico limitado, porque eu já estou reagindo com preconceito, né? Essa palavra preconceito, né? Aconteceu uma coisa aqui nesse momento e eu estou reagindo a essa coisa com um preconceito formado do passado. Então, eu estou limitado. E se eu estou limitado, eu perco. A arte marcial ensina isso. A arte marcial ensina a gente a ficar ilimitado. Eu tenho infinitas possibilidades de lidar com essa situação, né? Então, como Bruce Lee falava mesmo, be like water, né? Você tem que ser como a água. O Miyamoto Musashi falava, um dos maiores samurais do Japão, né? Você tem que saber todas as artes marciais, porque se você souber uma só, você se limita, né? E o inimigo te estuda. Então, claro que são linguagens da arte da guerra, mas vamos entender o que esses caras estão falando quando se fala do ser, né? A gente não pode ficar limitado, a gente não pode ter preconceito, a gente não pode julgar, a gente tem que manter a mente aberta, né? A gente tem que manter a mente aberta para poder fluir como um rio, senão a gente se Aham. limita. E o que significa essa base sadia? Você está resolvido com o seu passado. Então, por exemplo, em uma postura como aquela do Kibadashi, coloca seus pés no chão, reflete como você está em relação ao seu passado, reflete se tem alguma coisa que você está preso, né? E sinta a força das suas pernas, né?
Porque essa força das pernas é ancestralidade, sabe? É você reconectar com a sua ancestralidade, porque o que te segura no final das contas são seus princípios, são suas raízes, significa quais são meus princípios, o que eu acredito de verdade. Vai buscar suas raízes, vai buscar aqueles valores que você acredita, o que você quer de verdade na sua vida, né? Então, essas posturas ajudam, e a partir do momento que você vai é, é, colocando essas intenções, né? Você está colocando imprints, né? Aí você está imprimindo, né? Intenções junto com a postura corporal. Então, no momento que você entra depois, né, nessa postura, rapidamente você já se conecta com tudo isso. Eu sugiro, né, que essa parte do DGI postural, a gente fazer meditações nas posturas, para que a gente possa ir realmente entendendo a profundidade de cada uma delas e ver como que a gente pode treinar algumas qualidades tão importantes que ajudam a gente aí atravessando esses momentos, né? Então, é um pouco disso. Muita gratidão, Fê. Nossa, a gente está acabando já, que pena, passa muito rápido. Você falasse do seu Instagram para as pessoas poderem, tem bastante gente perguntando do DGI para poderem te seguir. E se você tiver Sim, alguma aula, alguma oferta agora, sim, você está sim, claro, gente. Então, assim, ó, tô dando aulas todos os domingos. As aulas, elas têm alguns ingressos sugeridos, mas tem também a contribuição livre para você que tiver, assim, qualquer mesmo condição financeira nesse momento, você contribui com o valor que você sentir, iniciando por R$ 1. Então, você tá à vontade mesmo para fazer a prática. Então, para quem tiver interesse de conhecer mais sobre o DGI, nós temos o Instagram do ODGI, que é o ODGI, né? O underline DGI. E tem o meu pessoal, que é esse aqui que eu estou falando com a Fê, né? O fernandobelato.odgi. Nos dois, você pode entrar no link da bio, naquele Linktree, e saber mais sobre o aulão. Vamos praticar esse domingo, esse próximo domingo, para vocês conhecerem também um pouquinho mais do ODGI. Fê, já deixo aqui meu convite para você, caso você possa participar, minha convidada aí de honra aí especial. Quem sabe no final desse aulão aqui a gente não abre para você dar uma soltada no corpo aí, né? Com certeza. E Fê, ó, Vamos. tá aqui no meu coração, vamos articular um aulão junto Sim, aí online. sim, sim. E é isso. E agradeço mais uma vez, né, a possibilidade, viu, Fê? Eu vou querer te convidar também aqui pelo ODGI para a gente falar sobre Eba. essas maravilhas aí também do Yoga Dance. E bom saber que vocês estão bem. Espero que o Fá também esteja bem, né? Seu marido, querido Tá. amigo. Que Ajuda vocês bem, possam. beijão. Sim, sim, com certeza. Eu mando um beijo para ela. Ela não está aqui na sala agora, mas eu falo que você enviou. E mantemos a nossa conexão, minha amiga. Estamos juntos aí. Estamos E mandar juntos. aí também um abraço, um beijo grande aí para todo esse pessoal que está aqui também acompanhando, né? Poxa, gente, obrigado Sim. pelo carinho de vocês de sempre, né? Tem pessoas que acompanham direto as lives. Poxa, agradeço de coração aí. O pessoal que veio pela comunidade aí da Fê também. Poxa, um grande prazer essa abertura de portas da Fê. Agradeço, viu, Fê? Gratidão, irmão. E tamo junto, gente. Muito, muito pé no chão aí pra gente atravessar isso da melhor forma possível. Tamo junto. Enfim, é isso. Um almoço nutritivo aí para todo mundo. Gratidão, Fê. Valeu, gente! Então...